Na reflexão dessa tarde eu quero falar a respeito dos nossos irmãos que estão se sentindo fracos, abatidos, alguns até deprimidos. Algumas pessoas pensam que não, mas dentro das igrejas existem muitas pessoas tristes. Pessoas que estão procurando algo novo para as suas vidas quando o novo está em Jesus Cristo. E nós queremos aqui fazer uma rápida reflexão a respeito do quanto Deus é bom e é maravilhoso. E eu quero pegar para iniciar Mateus capítulo 12, versículo 20, quando está escrito na palavra santa: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Essa expressão que também está em Isaías capítulo 42. A palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo vinha não para acabar de matar aquele que já estava morrendo. A cana quebrada, a cana trilhada, jogada na beira da estrada, aquela já tinha sido descartada. Aquele pavio que só fumegava, ele não seria jogado fora por Deus. Jesus vinha como fonte de esperança, como alguém que iria erguer eles dos momentos mais difíceis de suas vidas e reacender em seus corações a vontade de novamente trilhar os caminhos da vida com coragem e força. Uma das coisas que mais me admira em nosso querido e amado Jesus é como ele consegue em poucas palavras dizer muita coisa. E às vezes, nós com muitas palavras não conseguimos dizer absolutamente nada. Quando nós lemos esse texto, 12, 20 de Mateus, que por sinal também foi registrado por Isaías 700 anos antes de Cristo nascer, e está em Isaías 42, 3, Isaías, o profeta messiânico, o que mais profetizou a respeito da vinda, da vida e da morte do Messias. Ele viu o íntimo da pessoa de Jesus e daquilo que ele viria realmente fazer. E resumiu o seu caráter e ministério na profecia de Isaías 42, 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Nós ficamos imaginando se pode haver algo mais simples, mais frágil, do que uma cana quebrada ou um pavio que está fumegante. Mas nós chamamos a atenção, o que Jesus falou, não esmagará a cana quebrada, nem o pavio fumegante. O que Jesus quis dizer com cana quebrada e pavio fumegante? É claro que ele não estava falando aqui de forma literal, mas sim simbolicamente, para que todos pudessem entender com mais facilidade. Jesus não estava falando de cana nem de pavio, mas falava de pessoas. E é sobre essas pessoas, ou tipo de pessoas, que eu quero falar nesta reflexão. A mensagem de hoje é para as canas quebradas, para os pavios fumegantes, aquelas pessoas que estão se sentindo fracas, abatidas, tristes. E algumas versões da Bíblia, meus irmãos, diz cana quebrada, outras versões dizem caniço quebrado ou caniço rachado. Mas o que é um caniço quebrado? Nada, não serve para nada. Cana ou caniço era um talo erguido à beira das águas do rio ou lago, ou mesmo de uma represa, uma espécie de bambu. Havia muitas destas canas nos rios de Israel. As crianças costumavam sentarem-se às margens desses rios e ali faziam orifícios nessas canas, transformando elas em flauta. Era uma tarefa difícil porque com muita facilidade o bambu podia se danificar. Se ficassem tortas ou estragadas, as crianças o esmagavam e jogavam fora. Uma cana quebrada não servia para mais nada, não servia para emitir sons musicais, só para ser jogado fora e esmagada. Uma cana quebrada, mesmo que esteja com água nos seus pés, as águas saem pelas suas rachaduras. Uma cana quebrada não pode ficar de pé, porque não há realmente sustentabilidade para isso. Há muitas pessoas crentes como nós, que o seu estado espiritualmente falando é como uma cana quebrada. Não são pessoas desviadas ou afastadas da igreja, não são. Os seus pés ainda estão sobre as águas, eles ainda estão nas igrejas, mas estão quebrados. São caniços quebrados. Foram quebrados por palavras duras, foram quebrados pela ira de alguém, pela traição de companheiros de ministério, foram quebrados pelo fracasso dos seus sonhos, dos seus projetos. Quem sabe as circunstâncias do dia a dia fizeram de você uma cana quebrada. Você não está caído, mas também não consegue ficar de pé. As águas que estão em seus pés não conseguem te nutrir, porque elas saem pelas suas rachaduras. Você não ouve uma pregação, um testemunho, um louvor, porque nada lhe agrada. Você não presta atenção em nada, porque nada lhe agrada e já não alimenta mais a sua alma, porque há rachaduras. Você é uma cana quebrada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não esmaga a cana quebrada. Lembra-se de Pedro? Ele era uma cana quebrada. Seguiu Jesus por 3 anos e meio.
viu seus milagres, comeu com ele, ouviu seus ensinamentos, ouviu Jesus dizer várias vezes que seria traído, preso, crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro chegou a dizer que se ele estivesse junto com Jesus, ninguém colocaria a mão nele. Mas o fato é que quando Jesus foi preso, Pedro negou por 3 vezes. Agora, envergonhado, voltou para sua antiga profissão de pescador. Pedro estava envergonhado, com medo, angustiado, deprimido, como uma cana quebrada. Mas Jesus não veio para esmagar a cana quebrada. Oh, glória a Deus! Ao ressuscitar, Jesus vai ao encontro de Pedro para curar o seu coração. Leia quando as mulheres o viram ressuscitado, ele mandou anunciar aos discípulos e a Pedro, está em Marcos 16:7. Depois ele mesmo foi ao encontro de Pedro, está em João 21:15-17. Lembra-se dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Estavam contrariados, decepcionados, quebrados, pois haviam deixado tudo para seguir Jesus. E agora, o seu mestre, aquele a quem eles tanto amavam, estava morto. Mas Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele vai até o encontro deles e mudou os corações daqueles homens. Pode ler em Lucas 24:3-34. Veja o que diz a Bíblia. A perdida ligarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu ligarei. Ezequiel 34:16. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Salmo 34:18. O que é um pavio fumegante? É o pavio de uma lâmpada que ainda fumega. Quem já morou na roça sabe muito bem o que é um pavio. Estes pavios foram muito usados no passado. As lamparinas tinham um pavio que era aceso com querosene. Um pavio fumegante não está mais aceso. Não existe mais fogo nele, mas ainda está fumegante. Na antiguidade, como não havia ainda luz elétrica e as casas em Israel eram iluminadas por pequenas candeias de azeite, um pavio feito de linho flutuava no azeite, clareando a casa. Terminando o azeite, o mau cheiro do linho ardente se tornava desagradável e a dona de casa jogava aquele pavio fora. Ela sempre tinha uma caixa cheia de pavios para serem acesos e trocados a hora que acabasse o azeite. Todos os pavios, após acabar o azeite, eram descartados e não fariam falta. Mas Isaías profetizou acerca de Jesus dizendo que ele não apagará o pavio que fumega, em outra versão a tossida que fumega. Mas que tossida é essa que o profeta está falando? Claro que não é a torcida do Flamengo, não é. A torcida aqui é o pavio. Era uma tira de linho retorcida, colocada na candeia de azeite. Essa torcida, umedecida pelo azeite, tornava-se um pavio. E na medida que ia se queimando, o azeite, a chama ia se diminuindo e no final ela fumegava muito. Ou seja, saltava muita fumaça. Nesse momento era hora de apagar o pavio e trocar a torcida, jogá-lo fora. Mas o texto diz que Jesus não apaga a tossida. O pavio que fumega, ao invés de apagar, ele reacende. O que nós podemos aprender com isso? Que Deus não desfaz o que ainda é. Ele não desiste do que ainda é. A cana quebrada ainda é cana. Está quebrada, mas ainda é cana. O pavio fumegante ainda é pavio. Está fumegando, mas ainda é um pavio e tem muito a oferecer quando é tocado pelo divino Senhor. Enquanto todos esmagam a cana quebrada, Jesus a liga novamente. Enquanto todos apagam o pavio fumegante e troca, Jesus reacende e aproveita novamente. A misericórdia de Deus não é como o azeite que acaba. A misericórdia de Deus dura para todos sempre. Glórias a Deus. Ainda que você pareça uma torcida que só produz fumaça e deve ser trocada, Deus não quer esmagar você, não quer apagar você, porque você ainda é cana, você ainda é pavio. Nas mãos de Deus tudo se renova. A cana quebrada se ergue novamente, o pavio fumegante volta a dar luz, porque Deus traz o seu azeite do Espírito Santo e lhe alimenta, lhe restaurando por completo. Jonas, o profeta, Deus o manda para pregar em Nínive, mas ele embarca em um navio para Tarsís e foge. Jonas aqui é um autêntico pavio fumegante. Que ele é um pavio ninguém pode negar, mas está fumegante, fugindo da vontade de Deus. Deus poderia muito bem ter chamado outro profeta, enviado outra pessoa e deixado de lado o profeta Jonas, mas ele não apaga o pavio que fumega. Deus manda uma tempestade e Jonas é lançado no mar e é engolido pelo grande peixe. Lá dentro da barriga do grande peixe, Jonas reconhece seu erro e ora a Deus. Jonas clama: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo,
no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas 2:4. Quando ele diz que tornará a ver o templo da santidade, é uma demonstração de que ele era um pavio que ainda estava fumegando. Ainda havia esperança, ainda havia fumaça. Deus manda o peixe vomitar ele na terra e dá uma segunda oportunidade para ele fazer sua vontade. Ele não apaga o pavio que fumega. Se tem fumaça, ele assopra para reacender novamente. Elias, o herói de Deus em Israel, desafiou o rei Acabe e sua perversa Jezabel. Venceu os 40 profetas de Baal, os 450 de Azerá no Monte Carmelo. Orava para não chover, não chovia. Orava para chover, chovia. Até fogo caía do céu com a oração de Elias. Mas quando Jezabel ameaçou matá-lo, Elias tremeu de medo, fugiu e se tornou um pavio fumegante. Debaixo de um zimbro, Elias pede a Deus a morte. Ele era um pavio, mas estava fumegando. Só havia sobrado no ministério de Elias a fumaça. Mas Deus não apaga o pavio que fumega. Debaixo do zimbro, ele envia um anjo com pão e água para o profeta. E quando ele entra na caverna, Deus mesmo vai até lá para retirar o profeta e reacender nele a chama que estava se apagando. Glória a Deus! Quando ele disse que só havia sobrado ele como profeta, Deus disse que ainda tinha 7.000 reservados fiéis a Deus. Quando ele quis parar, ele manda ele voltar pelo caminho por onde veio e ungir homens para realizar a sua vontade. Ele não apaga o pavio que fumega. Quem sabe hoje você se sente como um pavio fumegante. No passado você era um crente de oração, hoje você já não ora mais. No passado você era um profeta de Deus, hoje você já não profetiza mais. No passado você lia a Bíblia, hoje já não lê mais. Não sente mais a presença de Deus na sua vida. Você é um pavio fumegante, só tem fumaça, só tem aparência. Alguém talvez já tenha profetizado que você está apagado. Estão até querendo te trocar, como se troca a torcida de uma lamparina. Mas Deus te diz hoje que Ele não apaga o pavio fumegante. Se você crê, hoje Ele vai assoprar na sua vida e te acender. Levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Crente pavio fumegante, deixa o Espírito de Deus soprar na tua vida agora. E a chama do Espírito Santo trazer a glória de Deus para o teu coração, para te acender novamente, para que se reacenda no seu coração o primeiro amor, o desejo de servir a esse Deus, de trabalhar para Ele e continuar na certeza de que Deus não desiste de você. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantos de nós no passado alguém olhou para nós e disse: não tem jeito, não tem conserto, não presta, não vale nada, e hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Gente recuperada, gente nova, gente refeita, gente recriada na graça de Jesus Cristo. Quem sabe de que você só sai fumaça, que você não pode mais ficar de pé porque é uma cana quebrada. Saiba que Jesus quer fazer muito mais ainda através de você, e você será na terra uma bênção de Deus para outras vidas. Você será um canal de bênção para a sua família e para aqueles que até duvidam da sua fé e não creem no seu Deus. Ele não descarta você. Jesus não descarta você. Ele te renova. No mundo o tempo passa. A cana se quebra, o pavio fica fumegante, mas nas mãos de Deus coisas se renovam. Isaías disse: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está em Isaías 40, 30, 31. Este é o caráter do ministério de Jesus Cristo. O pavio que fumega. Nessa oportunidade desta reflexão, eu estou aqui para, em nome de Jesus, reacender a chama que ainda existe em você. A chama do primeiro amor, a vontade de servir a Deus, a certeza de que o que você faz para Deus não é em vão. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus não é injusto para se esquecer pelo que fazes pela sua obra e pelos santos. Continua trabalhando. Será restaurada para Deus. Volta a reacender as chamas do pavio, iluminar toda a tua família. Todos que passarem próximos a você serão contagiados pela presença de Deus que vai estar no teu coração. Receba essa mensagem no teu coração, na certeza de que Deus está no controle da tua vida.